Agora a gente vai abordar o tema relacionado à lei de conservação da quantidade em movimento. E uma das aplicações dessa lei é no que a gente conhece como pêndulo de Newton. Uma esferazinha que está aqui, né, sendo solta aqui de uma certa altura e que ela vai transmitir um movimento para essa e para essa e que transmite o movimento para essa outra, de maneira que como eu só tenho uma esfera, aqui vai sair uma esfera. Ela sobe até uma altura máxima, retorna, bate aqui. Esse movimento é transmitido pelas esferas e faz com que essa daqui suba até uma altura máxima e volte. E aí a gente tenha esse movimento aí, tá certo? Bom, nesse vídeo também você vê um casal de patinadores, né? Eles inicialmente estão em repouso, mas aí quando um empurra o outro em direção oposta, eles saem em movimento também em direção opostas um ao outro. Então, para a gente entender, vamos considerar, né, um sistema que ele é constituído de um carro, tá certo? Que ele está inicialmente em repouso e que esse carro eu retirei o motor dele e os freios dele também. E esse carro está numa pista plana, né? No meu referencial, numa pista sem inclinação. Então, como ele está inicialmente em repouso, a quantidade de movimento inicial é zero. Bom, e aí eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar e vou entrar dentro desse carro. Vou entrar dentro desse carro, lembrando que ele está sem motor e sem freios, tá? E começo a empurrar o acelerador desse carro, o pedal do acelerador. E empurrando o pedal do acelerador, a gente vai perceber que não vai ser suficiente para colocar o carro em movimento, já que ele está sem motor, está numa pista horizontal e sem freios, né? Então, a gente vai observar, neste caso, que o carro ele vai ficar imóvel. A partir do momento que eu desço desse carro, vou aqui para a parte traseira dele e empurro ele, né? Essa força pode ser suficiente para colocar ele em movimento. Ao contrário do que quando a gente estava dentro do carro, empurrando o pedal do acelerador e ele permanecendo imóvel. Então, para a gente observar essa situação, a gente tem duas situações. Na primeira, eu exerço uma força interna ao carro, né? Ou seja, uma força interna ao meu sistema, já que o meu sistema é um carro sem motor e sem freios. E quando eu vou para a parte externa do carro, como o nome já diz, né? Eu estou exercendo uma força externa ao meu sistema, já que o meu sistema será o carro sem motor, sem freios nessa pista aí. Então, o que é que a gente observa? Na primeira situação, né, onde eu empurro o carro, o pedal dentro do carro, como a força é interna, o carro não sai do canto. Então, se a gente pegar aqui ó, a massa vezes a velocidade, a quantidade de movimento final vai dar zero, já que a velocidade será igual a zero. Então, daqui a gente pode perceber, neste caso, para uma força interna, a quantidade antes é igual à quantidade de movimento depois, né? Antes de eu entrar do carro, o carro estava parado, eu entrei no carro, empurrei o acelerador e ele manteve-se parado. Então, antes é igual a depois. Agora, quando eu vou para a parte externa empurrar o carro e esse carro entra em movimento, a quantidade de movimento não vai ser mais igual a zero, já que esse carro vai ter uma certa velocidade. Então, a quantidade de movimento agora final vai ser diferente da quantidade de movimento inicial. E aí eu vou chamar agora a atenção para este caso, onde a força é interna no meu sistema, para mim conseguir definir a lei de conservação da quantidade de movimento. Então, o que é que diz a lei de conservação da quantidade de movimento do momento linear? Me diz que num sistema isolado, onde só atua forças internas, ou seja, quando eu estava lá dentro do carro empurrando o pé do acelerador, a quantidade de movimento antes
é igual à quantidade depois da interação, ou seja, ela se mantém constante. De maneira que eu posso levar em conta esta relação para dizer que a quantidade de movimento antes total é igual à quantidade de movimento depois total, quando estamos considerando que só atuam forças internas ao meu sistema. Então, para a gente observar isso daí na prática, vamos lembrar aqui de um canhão, né, onde ele inicialmente está parado, né, e alguém acende aqui o pavio, né, desse canhão, e esse pavio faz com que o fogo chegue até a parte interna, onde existe uma ignição, né? Essa ignição provoca a explosão, empurra a bola para frente e o canhão ele é jogado para trás. Por que disso? Porque a quantidade de movimento antes, já que eles estavam parados, é igual a zero, então depois tem que ser igual a zero também. Então, se um vai para frente, ou seja, a massa da bala vezes a velocidade da bala, ela, para que dê igual a zero, o total que eu tenho antes, esse canhão aqui, ó, ele tem que ir para sentido oposto aqui, ó, né? Para que um anule o outro, para que o antes dê igual ao depois, ou seja, o antes é igual a zero e o depois é igual a zero, tá certo? Então, por exemplo, se essa bala ela sai com a quantidade de movimento aí equivalente a uns 500, vamos dizer assim, 500 quilos vezes metro por segundo. O canhão, né, aqui como ela sai, ela vai para frente, é positivo. Então o canhão é lançado para trás com quanto? Com menos 500 quilos vezes metro por segundo. Por que disso? Porque quando eu somar 500 menos 500, vai dar igual a zero, que era o que a gente tinha antes do canhão, né, ser ligado aí o pavio para ocorrer a explosão, tá certo? Mais um exemplo. Nesse caso aqui, o casal de patinadores está parado. Então, a quantidade de movimento da mulher mais a quantidade de movimento do homem é igual a zero. Mas aí, a partir do momento que um empurra o outro, essa força é uma força interna ao sistema dos dois. Então, um vai ser lançado para a direita e outro é lançado para a esquerda, para assim manter a conservação da quantidade de movimento. A gente observa algo parecido também, né, com o canhão, quando você vai fazer um disparo com uma arma e aí a bala vai para frente e o revólver ele dá um coice para trás, né? É a mesma situação, lei da conservação da quantidade de movimento.